Não tá. Não tá? Ah, beleza, estou dividindo. Já, né? Fugindo do costume. Rádio IMB. Os Marqueteiros. O programa dos cursos de marketing da Rádio IMB. Boa tarde, galera. Começando mais um Os Marqueteiros. Mais uma vez aqui com o nosso querido coordenador e professor do curso de marketing, Macir. E hoje com a querida professora Renata. Por favor, apresentem-se. Opa, boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Que legal, um prazer novamente estar aqui com vocês. E, aliás, é uma honra aqui receber a professora Renata Corrêa, que é uma especialista aqui, né? Tem uma carreira em mais de 20 anos aqui nas áreas de marketing, nas áreas de inovação tecnológica, e ela leciona nas áreas também, né, de marketing, mais especialmente em criatividade, inovação, marketing digital, entre outras áreas aí relacionadas com marketing. Bom, seja muito bem-vinda, Renata, e fala um pouquinho de você para nós, por favor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, porque eu acredito que esse tema, né, que vamos tratar hoje, economia criativa, é o momento onde estamos nos reinventando enquanto empresas, enquanto indivíduos, enquanto organizações de uma forma geral. Opa, que bom então, muito bom. É isso aí. E aí, Paulo? Bom, vamos lá, nossa primeira vinheta. Osmar da semana. É isso aí, então o nosso Osmar da semana, ou seja, a nossa Osmarina da semana, né, é a Renata Corrêa. E ela vai falar de um tema aqui que cada vez mais está muito emergente, né, um tema que todo mundo está discutindo, e a gente quer entender um pouco mais o que é essa história de economia criativa. Você sabe o que é isso, Paulo? Não, dessa vez eu não fiz a lição de casa, desculpa, eu realmente não sei. Vou aprender um pouquinho hoje. Mas hoje a gente tem uma professora aqui que vai falar muito pra gente sobre o assunto. Vamos lá, Renata, é com você. Bom, então, para que a gente possa introduzir o tema economia criativa, eu vou contextualizar o século que estamos, né? Que é o século XXI, que é o século da informação, o século do conhecimento, o século do repertório, capital intelectual, que onde de forma transversal as pessoas precisam ter o conhecimento para que possa ter algum diferencial enquanto organização, enquanto indivíduo, enfim, hoje em dia, como temos a informação, a gente precisa fazer com que esse repertório que o indivíduo tenha, que seja um diferencial competitivo para ele enquanto empresa, para que possa, de forma transversal, ser inserido nas organizações. Ah, muito bom. Bom, eu sempre falo para o pessoal que repertório é tudo na vida, né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente vê, é um cineminha, é um livro, é uma música, é um repertório que a gente vai usar um dia, né? Para quê? Para dar opções para a nossa criatividade. Mas o que é economia criativa? O que é esse negócio? O que é esta economia, Renata? Então, são atividades nas quais a criatividade e o capital intelectual são a matéria-prima para a produção de bens, serviços, enfim, ideias, onde a organização ela tem um diferencial competitivo quando ela aplica esse contexto. Bacana. Nós sabemos que algumas nações, por exemplo, Inglaterra, Grã-Bretanha como um todo, né? Eles têm aí um crescimento forte, né? Segundo dados aí do ano passado, de 2018, a gente acompanhou um crescimento, né? Tivemos um crescimento bastante discreto na economia da Inglaterra como um todo, mas na área de economia criativa eles chegaram a quase 2 dígitos, e não é apenas no ano passado, mas eles já tiveram anos anteriores com desempenho nesta área de economia criativa bem acima da média, né? Nós estamos falando aqui da indústria fonográfica, literatura, moda, turismo, entretenimento, tudo que entra conhecimento, e aí também vem então software e uma série de outras áreas que entram conhecimento. O que você conhece aqui de Brasil, Renata, que você pudesse falar para a gente de economia criativa? Então, até peguei uma colinha aqui, né, do Brasil.
Então, assim, segundo o relatório Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, foi o último relatório, em 2010, esse mercado de economia criativa movimentou em torno de 104 bilhões. Em 2017, teve um crescimento de 60% para 171 bilhões. Então, para que a gente possa observar que é um mercado que está em ascensão, as empresas estão se reinventando. Por quê? Porque muda todo o modelo tradicional de organização para uma organização de aprendizagem, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu peguei também um número que 245 mil estabelecimentos e 837 mil profissionais atuam nessa área, principalmente as startups de pequenas e médias empresas. 24 mil novas vagas só esse ano. Emprega em torno de 37% dos profissionais na área de tecnologia. Então, o setor de tecnologia, audiovisual, vídeos, isso tem crescido muito. 37% desse mercado está posicionado com o digital. Então, só um segundinho, professor. Deixa eu ver se eu entendi esse lance. O professor Massir comentou que teve o lance do turismo também na Inglaterra e tal. Desculpa, esqueci o nome. A economia criativa. Muito obrigado. Eu ia falar marketing. A economia criativa, eu posso aplicar ela assim, vamos supor, no caso do turismo. Então, se eu for para a Inglaterra, eu pego, sei lá, os 10 ou 20 melhores restaurantes que fazem fish and chips. E eu crio todo um turismo em volta disso, com restaurantes mais famosos, restaurantes turísticos que são mais enfeitados e afins. Eu crio toda uma estrutura, tipo, uma trilha de ônibus que só passa nesses restaurantes. Seria mais ou menos meio que isso? É isso aí. Ou seja, que experiência que você está agregando para o consumidor. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de experiência, de engajamento, como que você vai impulsionar esse usuário com a sua marca. Então, eu tenho até um exemplo do Brasil, que é a rede social Blive, que foi idealizada pela Lohana, que ela tem em torno de 24 anos, em 2013, onde ela criou uma rede social que compartilha aprendizados. Ou seja, eu sei violão, você sabe dança. Então, a gente vai trocar 1 hora de moeda social, que é uma moeda social, para que você possa ensinar o que você sabe e eu o que eu tenho de capital intelectual. Que da hora. Por isso que é capital intelectual, por isso que é repertório, que é de forma transversal com essa economia criativa, tá? Então, é uma forma colaborativa, é onde as empresas têm buscado cada vez mais o que a gente chama também de crowdsourcing, que é você ter esse conhecimento coletivo. Um outro exemplo depois também é... Peraí, vamos falar um pouco da Lohana aqui. Eu preciso falar, porque ela é uma conhecida da gente aí. Isso. E a questão do Blive é interessante, pessoal. Nós fizemos inclusive uma parceria com eles aí há uns 2, 3 anos atrás. Eles nos cederam lá um espaço para 50, 70 alunos, foi muito legal, para usar as contas com acesso ilimitado por um período. Mas muito legal. E eu experimentei, o software foi muito bacana. Eu oferecia, eu queria ensinar as pessoas a pedalar, né? Porque acho que ainda tem muita gente que ainda precisa, que gostaria de ter aí alguém para instruí-las a pedalar melhor. Eu mesmo nem sabia que isso era possível instrução. Para mim era só pegar uma bicicleta e ir. Para mim era só isso. Pois é, isso aí. Então, mas tem algumas pessoas que eles têm lá uma lista de demandas e uma lista de ofertas. Entre elas estão ofertantes para pedalar e ofertantes que querem aprender violão e outras áreas do conhecimento. E eu adorei ter feito essa oferta, essa troca de tempo aí, de coisas assim tão interessantes que fogem do nosso dia a dia, Renata. Eu também tive uma experiência, né, porque eu gosto muito de marketing digital também, e eu troquei 1 hora de marketing digital com uma pessoa de dança. Então eu quis aprender mais sobre dança. E aí a gente, né, teve toda uma experiência com relação a isso. Depois disso, eu entendi o quanto que é importante as empresas estarem
olhando para esse tipo de economia. Né? Por quê? Porque os dois saem ganhando. É o que a gente chama de win-win-win, que é o ganha-ganha-ganha. Né? Então, acho que é por aí. Esta aula aqui, por exemplo, na área do Paulo aqui, que é a área tanto de... Nós estamos falando agora de comunicação, de radialismo, de games também, que o Paulo fala bastante aqui. É uma área que está totalmente Muito envolvida dentro da área de economia criativa, não é isso, Renata? Muito em alta. Inclusive, tem algumas empresas que pedem a colaboração dos usuários para os novos protótipos, enfim, a colaboração de novos games. E isso é feito de forma colaborativa, né? Então, o usuário participa do processo. E qual é a estratégia de tudo isso, né? O porquê que a empresa faz isso? Além, obviamente, de ter brand, que é posicionamento de marca, enfim, tem um engajamento com o usuário. Ele faz o buzz marketing porque ele indica a empresa, ele se sente útil, então quando ele for o consumidor do jogo, enfim, ele vai ter um compromisso maior com aquela marca. Enfim, tem vários benefícios onde a empresa também, ao invés dela ter que contratar CLTs, enfim, funcionários para essa atividade, ela usa o crowdsourcing, que é o que a gente chama de esse conhecimento coletivo, para que ela possa desempenhar melhor seus resultados. Agora, eu vou traduzir, pessoal, para vocês que só jogam videogame e não entenderam muito. Isso é o que acontece com a galera do YouTube quando eles viram beta testers de qualquer jogo. É praticamente isso. Então, ao invés de eles contratarem alguém para pagarem a pessoa, falar, meu jogo é legal, joguem meu jogo. Não, eles fazem, eles pegam o exemplo do PewDiePie mesmo, que é um dos youtubers mais famosos do mundo. Eles contratam, dão uma parte para ele, liberam o jogo de graça para ele e falam, cara, você pode fazer uma série de 15, 16 vídeos no seu canal sobre esse jogo? Pronto, o marketing está feito, ele está passando a experiência dele e ao mesmo tempo ele está dando um feedback do jogo. Fala, olha, se você atira aqui e vai para o lado, você vara o chão, você atravessa a parede, então essa parte tem que melhorar, não sei o que, esses negócios. É mais ou menos isso, não é? Isso, e faz muito sentido, por quê? Porque o usuário se identifica, então tem ressonância. E tendo ressonância e identificação, a marca, obviamente, tem melhores resultados. Imagina Bom, nós falamos de repertório, né? Toda essa colaboração, toda essa... enfim, opinião de vários gamers aqui de todo lado, com certeza vai enriquecer muito mais aí o jogo. Sim. Acaba melhorando muita coisa. Um exemplo bom disso que eu posso citar mais atual é o próprio filme do Sonic. Ia ter o filme do Sonic, eles desenvolveram o personagem e todo mundo na internet inteira odiou. Ele ficou horrível. Eu mesmo, como fã do jogo, joguei várias vezes, vários jogos, odiei também. A internet inteira reclamou, vários artistas, ilustradores pegaram o Sonic do jogo e trocaram pelo do trailer, ficou muito melhor. O filme ia sair em novembro, eles adiaram para o final de 2021, porque eles vão refazer todo o CG do filme, todo o CG das propagandas, tudo para deixar um pouco mais fiel ao jogo. Então é meio que isso, né? Não podemos cutucar o Paulo aqui com o jogo, senão então. a gente para de falar de economia criativa. É isso aí, bom e fala que em jogo. Mas os exemplos são ultra pertinentes, muito legal, Paulo, legal. Uma coisa que a Renata contou pra gente aqui nos bastidores foi a questão da indústria 4.0, né? Porque o que mais se fala em indústria 4.0 é que a indústria do conhecimento é onde a gente troca aí o trabalho braçal pelo trabalho mais cerebral e tudo mais. Fala um pouco pra gente sobre isso aí, Renata, por favor. Então, a Revolução 4.0 é o momento atual onde as empresas estão se reposicionando. Então, a gente sai do 1.0, que era a era das grandes navegações, o 2.0, a Revolução Industrial, o 3.0, a entrada da internet na década de 90, e agora a tecnologia sendo usada a nosso favor. Então, as empresas estão se reinventando, se reposicionando. Por quê? Porque agora tem inteligência artificial. Então, os bots, que são os robôs, eles estão inseridos no nosso contexto o tempo todo. A gente tem a internet das coisas. Então, o Google Duplex, que é um exemplo que o Google está em lançamento, onde tem uma secretária eletrônica que ela marca consultas para o seu médico.
A gente tem realidade aumentada, com óculos de realidade aumentada. A própria Alexia da Amazon Alexa, também, né? Exatamente. A Bia do Bradesco. A Bia do Bradesco. Aliás, você sim. sabe por que o nome Bia? É uma sigla que tem a ver com Bradesco. Bradesco Inteligência Inteligência Artificial. Artificial. Exatamente. Então, assim, as empresas estão nesse caminho, né? E isso a gente tem que também se reinventar enquanto indivíduo. Então, eu também tenho que entrar nesse momento de tecnologia para que eu possa também estar inserido nesse contexto. Então, Renata, deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente, né? Ou seja, por que nós trouxemos o assunto economia criativa aqui? Porque, como se sabe, o profissional de marketing ele tem que ficar atento ao ambiente, ao macroambiente, ao microambiente, enfim, a todas as ondas. E aqui, economia criativa é uma onda que não é pequena, né? É uma onda gigante aí que não podemos deixar de surfar essa onda, né? Porque muitas e muitas oportunidades. Nós estamos falando aqui de toda essa parte de inteligência, de conhecimento, que é inegável que isso é o futuro, seja essa indústria 4.0, seja na área de gamers, de cinema, não importa, né? Todos estamos acompanhando, economia colaborativa, como acabou, né, que nós estamos citando agora há pouco, qualquer uma dessas áreas, não é que vai ser o futuro, já é o futuro. Já é. E quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de inovação, né? Tá certo. Então, ou seja, Schumpeter, ele, que é o principal expoente de inovação, declara que nós vivemos em ondas, como você disse, e essa é a onda que é realidade já, não é mais nem tendência, onde a criatividade ela é a essência da inovação. Então, sem criatividade, sem capital intelectual, onde as empresas elas têm se reposicionado, onde estão trocando o paradigma de organizações tradicionais para organizações de aprendizagem, esse é o modelo. Se as empresas elas não estiverem inseridas nesse modelo de organizações de aprendizagem, onde a gente tem universidade corporativa, enfim, é flexível a jornada de trabalho, a gestão é transparente, enfim, o modelo é mais horizontal. Tudo isso as empresas precisam estarem antenadas com esse novo posicionamento de mercado. Quase um modelo Google, assim, isso, né, de empresa, Google, né? exatamente o modelo Google. Uhum. Bom, então vamos para o nosso próximo bloco. Vai na prova. Então vamos lá para o nosso bloco aqui, né? Não menos importante aqui do que os demais. Cai na prova, né, gente? Cai na prova porque é importante, como a gente já explicou aqui várias vezes. Renata, a gente falou muitas coisas importantes aqui, mas se você fosse fazer uma provinha disso aqui, o que você destacaria aqui de todas essas coisas para a gente prestar muita atenção, porque vale muito a pena, é claro. Então, acho que eu acredito que o primeiro ponto é o capital intelectual. Por quê? Como que eu, indivíduo, eu consigo ter mais repertório? Então, quando a gente fala isso de repertório, eu estou falando do que hoje o mundo proporciona para a gente, principalmente em conteúdo. Quando a gente chama de marketing digital, a gente fala de embalde marketing, né, que é conteúdo. As empresas, o tempo todo, para que ela possa, no funil de vendas, né, elas atraírem o seu lead, que é o público qualificado, ela precisa ter conteúdo. E aí, o que eles têm feito, as empresas? Conteúdos muito bons. Então, eu, enquanto indivíduo, o que eu posso fazer? Eu mesmo posso estudar esse tipo de conteúdo. Exemplo, marketing digital, que é um assunto também que eu gosto muito. O que tem de e-books, videoaulas, pessoas falando sobre o assunto, profissionais qualificados. Então, é claro que tem muita coisa na internet também que você tem que fazer a triagem. Mas, enfim, por que as empresas têm feito isso? Para que elas possam se diferenciar enquanto conteúdo. Porque conteúdo hoje é o coração de entrada para a empresa. Então nós estamos falando aqui numa troca, então, Renata. Isso. Então as empresas oferecem conhecimento para as pessoas, elas ampliam o relacionamento com essas pessoas, enfim, é uma troca e com isso a gente amplia, fortalece esse relacionamento, é isso que você... E fortalece para os dois lados, por isso que a gente chama de win-win-win, que todo mundo sai ganhando, porque a empresa, ela ganha visibilidade, ela atrai o seu público-alvo,
o usuário ele tem um repertório, ele amplia esse repertório e por outro lado, ele também indica a empresa, então todo mundo sai ganhando. Ué, e não só isso, né? Porque ao dar esse espaço, essa possibilidade do cliente se manifestar, a empresa tanto pode melhorar os seus produtos com aquilo que eventualmente não esteja bom, quanto ela vai ouvir elogios também do seu produto, que também não é ruim, né, gente? É muito que bom ajuda isso. a promover, né? Aumenta o marketing boca a boca, né? É o que o Paulo comentou um pouquinho agora há pouco do game. Exatamente, Ou seja, exatamente. essa troca, né, de conhecimento. Eu ia até comentar isso enquanto Então, vamos lá, Paulo, Renata, que é o lance de todo mundo sair ganhando mesmo. Porque além de tudo isso que você citou, professora, o usuário também sai ganhando, né? Principalmente ele, porque às vezes ele ganha alguma coisa ou testa um produto de graça que talvez ele não pudesse testar e afins. Né? E ele faz parte de um grupo seletivo dessa empresa. Então, que nem você falou, a empresa ela tem uma troca com essa pessoa. Ela pode oferecer eventos, brindes, enfim, você participa do meu processo, então em troca eu também te retribuo. Por isso que é o win-win. E faz muito mais sentido você indicar para uma outra pessoa desse mercado de games do que eu fazer uma propaganda numa TV aberta. Porque eu sou mais próximo, né? Fica muito mais próximo e você tem ressonância, que é a identificação. Sim, né? sim. Isso faz muito mais sentido na era que nós estamos, dessa economia criativa. Muito bom. Você falou aqui enfim, capital intelectual, conhecimento, muito bacana. Vamos falar das empresas aqui, né? Aprendizagem nas empresas, essa questão de, enfim, esses instrumentos que as empresas estão fazendo aí para aprender, né? Nós tivemos aí, agora no passado recente, as organizações que aprendem, e de tempos em tempos aparecem novas tendências, novas formas de tratar isso na empresa. Como é que você vê isso, Renata? Como que as empresas estão trabalhando esse tema? Então, eu acredito que isso é o mais importante quase de tudo que a gente está falando. Por quê? Porque as empresas, elas têm capacitado os seus colaboradores em aprendizado. E não é só aquele treinamento básico, workshop, não. Meio robozinho, não, né? Não é isso. É uma universidade corporativa. Então, eu vou dar um exemplo. McDonald's. Todos os colaboradores, eles passam por um processo de treinamento, de imersão, onde eles vão aprender tudo da empresa McDonald's. Então, é uma universidade corporativa mesmo, com cursos, sala de aula, enfim, é uma estrutura de universidade, só que na prática. Eu sempre digo para os meus alunos que o McDonald's é uma pós-graduação. Agora eu vou falar, eu sempre falava isso no sentido figurado, mas agora eu posso falar isso. Exato, muito bom, Renata, que bacana. Exatamente, esse é um case, como entre outros, Coca-Cola, Unilever, Johnson & Johnson, todas essas grandes corporações, elas estão indo para esse sentido. Por quê? Porque isso, de novo, win-win-win, todo mundo sai ganhando. A empresa, porque capacita esse funcionário, e o funcionário que consegue crescer na empresa. Ele vai se sentir valorizado, ele se sente útil. Oh, que legal, retém talentos, né? Eu quero trabalhar no Google, eu quero trabalhar no McDonald's. Por quê? Porque eles também estão me vendo não como um número, mas como uma pessoa, um indivíduo que pode aprender e crescer muito para quem sabe um dia chegar ao nível de gerente, chefe, assim. E voltando um pouco aqui na questão do repertório, ao ensinar, com certeza essas empresas aprendem, né? Esse conhecimento tácito que está ali no dia a dia do cara ali, só ele sabe, né? A reação de um consumidor, só ele sabe, enfim, os processos do detalhe. Depois de repetir algumas vezes, muitas vezes, ele vai aprendendo uma série de coisas. Eu acho que é muito legal essa história da universidade. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende e de novo, isso repercute na experiência com o consumidor. Porque eu, enquanto colaborador da empresa McDonald's, eu estou feliz com o McDonald's. Primeiro, eu vou divulgar, eu vou fazer o buzz marketing. Eu vou tratar melhor o consumidor. Eu vou querer inovar. Então, tudo isso é para que a empresa possa inovar, né? Então, quando a gente fala de economia criativa, eu estou falando de inovação. Se eu vou transferir capital intelectual, repertório para o meu colaborador, o que eu espero dele? Inovação.
Muito legal. Ô, Renata, eu vou ter que falar um exemplo aqui que eu acho sensacional, que aconteceu uma vez, uma época que eu trabalhei no laboratório de inovação da Apple, na demonstração de um dos games para um dos... enfim, eles mandam sempre especialistas aqui ao Brasil para ver como está o andamento aqui, né, das pessoas, dos alunos, são alunos mesmo, que estão sendo treinados, né, tanto na área de computação, quanto na área de empreendedorismo, inovação. E quando um aluno apresentou um dos projetos, foi muito curioso que esse profissional que veio dos Estados Unidos e tudo mais falou: para agora, o que é que você fez? E o aluno conta, né? E essa pessoa que está fazendo a apresentação contou: não, desculpa, né? Eu inverti a câmera aí desse programa. O cara deu pulos de 2 metros, mas foram pulos de alegria, porque ele conseguiu inovar aquele programa, que ele não tinha essa possibilidade. Conseguiu, e ele foi além, né? Ele mexeu na ferramenta. Olha que bacana, gente, né? Muito bom. É isso aí. E a inovação também pode ser radical, ela pode ser incremental, enfim, ela pode ser em processo, ela pode ser em produto, ideias. Às vezes a inovação num pequeno problema que você está tendo no seu dia a dia, enfim. Mas quando a empresa ela tem esse posicionamento de sair do tradicional, aquele método antigo, para organizações de aprendizagem, você empodera o colaborador. Então, nos pequenos... dia a dia mesmo. Eu posso inovar aqui. Não precisa ser aquelas grandes ideias de inovação radical, né? E sim uma incremental apenas. Beleza. Desmistificando um pouco esse termo cloud sourcing, né, que você comentou no primeiro, no primeiro bloco, que a gente achou bacana. Você conta um pouquinho pra gente como é que acontece esse processo aí. Ele acontece naturalmente ou não? A gente programa esse tipo de coisa? Então, o crowdsourcing também é algo que as empresas têm usado muito. Um exemplo é a batata Ruffles. Você lembra que os novos sabores da Ruffles? Ah, sim, onde... que eram feijoada. Eu lembro mais de feijoada porque teve meio que uma polêmica. Se eu não me engano, o Paulo mesmo trouxe isso para o programa aqui, exemplo, uns programas atrás aqui. Exato. Isso é crowdsourcing. Por quê? Porque a empresa ela utilizou o conhecimento das pessoas, repertório, para criarem novos sabores. E aí os sabores que foram classificados, enfim, eles receberam percentual. Então as pessoas, né, que escolheram tal sabor, que tiveram a ideia e que a empresa escolheu o sabor X, esse sabor, essa pessoa foi comissionada. Então o crowdsourcing tem essa metodologia. Então nós temos áreas hoje nas empresas que procedimentalizam esse tipo de coisa, ou seja, que desenham métodos, processos e formas justamente para captar aí o ponto de vista do cliente. Isso, e sugestões, né, do cliente. Sugestões do cliente, melhorias, enfim. Um outro exemplo é o Fiat 1000, que também foi feito com a colaboração das pessoas. E isso é economia criativa. Opa, conta aí, o que esse pessoal... Eu também não sabia, isso é muito legal. O que eles... Você poderia falar algum detalhe aqui que os clientes contribuíram? Tudo do carro, né? Tudo. O carro foi feito exatamente com a contribuição do usuário. Então, ele teve todo esse processo de inovação para que pudesse sair para o mercado e lançamento, né? Um outro exemplo é a Gafisa, que esse é um dos principais exemplos que eu gosto muito, que foi o primeiro edifício colaborativo feito com as ideias de usuários do Facebook. Então, as pessoas deram ideias totalmente diferentes para que pudessem serem classificadas, e a Gafisa fez uma triagem para poder fazer esse edifício Follow, que é um edifício em Perdizes, que foi feito com a colaboração de usuários. E aí você vai falar, teve ideias que não tinha sentido, como, por exemplo, uma tirolesa. Deram exemplo de uma tirolesa. Mas sabe o que eles fizeram com a ideia da tirolesa? Fizeram um game. Então, fizeram um game falando do lançamento da Gafisa com tirolesa, as pessoas tinham que interagir, enfim. Então, eles se apropriaram dessas ideias de forma colaborativa com esses usuários, deram feedback, esses usuários participaram de eventos, enfim, com a marca,
e muitas delas foram aceitas. Eu acho muito interessante, né, esse tipo de coisa, que agora daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de economia colaborativa, mas, enfim, quando a gente vê o pessoal andando de patinete na Avenida Paulista e quando a gente vê executivos e tudo mais, muito mais do que se deslocando com esses equipamentos, esse povo está relaxando. Se nós observarmos o sorriso no rosto dessas pessoas e a satisfação, ou seja, isso que você acabou de dizer agora, não é só a questão de eu quero morar legal, de um tipo, né, é a satisfação de poder opinar em alguma coisa que me dá prazer de fato. E além disso, além das ideias, a Gafisa se posiciona como um prédio sustentável, né? Então, eles trabalham muito a questão ambiental em tudo que eles fazem, e o reuso de água, iluminação natural, bicicletários, enfim. Então, tudo isso foi feito também com as ideias, né? Foi feito por meio das ideias dos usuários. Além disso, eles fizeram um salão de yoga, de luta, enfim, tiveram várias ideias geniais, assim. E o que eu sempre falo em sala de aula é o seguinte: o que os dois estão ganhando, né? Sempre é isso. Por que a empresa faz isso? Além de ter todo esse engajamento com o usuário, ela também consegue ter inovação, o que nem sempre o capital intelectual está dentro da empresa. Hoje em dia as empresas têm terceirizado isso, que a gente chama de Open Innovation, ou seja, inovação aberta, onde eu consigo captar conhecimento externo para mim, para a empresa. Então, também é um outro conceito, Open Innovation, que está muito em voga hoje. Ele seria meio que, pelo menos o que eu penso, né? Às vezes algum funcionário tem uma ideia que ele acha muito genial, que, sei lá, às vezes ele acha que, não, se eu der essa ideia, vai melhorar em, sei lá, 30%, 40% o lucro da empresa, alguma coisa assim. Só que aquele negócio, ele tem meio que um receio de passar para o chefe e tal. E eu acho que criando esses ambientes na empresa, você acaba meio que gerando esse tipo de ideia na própria empresa, né? Então você já meio que encurta esse caminho e acaba, às vezes, uma ideia muito legal podendo ser melhorada e aplicada para poder melhorar lucro e afins. É exatamente isso. Então, incentiva tanto o público interno quanto todos os stakeholders. Então, todos os públicos que se relacionam com a empresa, eles querem colaborar. Por quê? Pô, legal, o Google é uma empresa bacana. Outra empresa que eu vou falar daqui a pouco também, do Ricardo Semler, que é a Senco, que é um outro posicionamento aí que eles têm de economia colaborativa, muito bom também. Bom, muito incrível. Vamos para o nosso próximo bloco. Causos e causas. E vamos lá, Renata, aqui a conversa está muito gostosa aqui. Que legal, né? Falar sobre todos esses assuntos aqui. Agora nós vamos falar sobre causos e causas, né? Ou seja, alguns casos interessantes aí de economia criativa, causas também, por que não, né? Falar isso aí. Então isso aí, a gente queria que você contasse pra gente alguma empresa, né? Você contou um pouco da Gafisa, agora já é um caos aqui, não, é uma causa muito interessante aqui, mas espero que você tenha outras empresas aqui para falar pra gente nesse bloco. Claro. Então, a gente, que eu estava falando anteriormente, a empresa Senco, do Ricardo Semler, também é uma referência, porque ele, há mais de 10 anos, ele já vem trabalhando esse posicionamento com os colaboradores. Ele foi um dos primeiros empresários a falar de jornada flexível, de home office, ou seja, de gestão transparente, de horizontal ao invés de vertical. Então é uma empresa referência também, que vale a pena a gente estudar, assim como o Google. Mas o Ricardo Semler, que é o autor daquele livro Virando a Própria Mesa, ele reinventou a empresa dos pais, que era uma empresa totalmente tradicional para uma empresa inovadora. Eu acho que não tem, né, como dissociar o nome Ricardo Semler do Virando a Mesa, né? Que ele sempre, isso pegou, né? Até virou um forte posicionamento, né? Sinônimo de mudança radical, o Ricardo Semler com Virando a Mesa. Bacana, muito bom. O que mais, Renata, a gente tem aí de... Então, tem um case também que é interessante, o prédio Tóquio. Opa! Então, o prédio Tóquio, ele tem 9 andares e cada andar ele tem uma experiência muito interessante com o consumidor. Então, cada andar tem restaurante, tem karaokê,
que mais tem? Cinema, enfim. Balada, né? Karaokê individual. Bom, eu estive lá semana passada, então posso falar com muita propriedade. Eu adorei a proposta. Primeiro de tudo, aquela proposta, né, que tem tudo a ver com a economia criativa, que é revitalizar o centro da cidade. Exatamente. Que você tem uma baita densidade populacional, uma baita densidade econômica ali, né, e com uma riqueza cultural do outro mundo, que pode ser explorada ali para essas pessoas. E fica tão bonito, né, mesclado o estilo oriental com o nosso estilo. Falou, você daqui, disse, né? tudo, né? O estilo, eu diria, o estilo oriental fica bonito, mas se você colocar outros estilos, eles vão ficar bonito naquela selva de pedra. O Centro Velho, pra mim, o Centro Velho, a parte da liberdade do Centro Velho são as minhas partes favoritas de São Paulo, porque elas são lindas. Meu sonho, quando eu crescer, é poder morar num Centro Velho. Tomara que você consiga, Paulo. Mas ó, ali naquela regiãozinha, naquela região nós temos ali da Major Sertório, a gente tem o Tóquio, né? Que é essa casa que a Renata aqui citou, lembrou, é sensacional, né? São 9 andares aí, do primeiro ao sexto, eles trabalham diretamente com a economia criativa. Exatamente. Né? E depois ainda tem os restaurantes, tem os karaokê, tem a parte de balada, de festas, enfim. Né? E todo um prédio que já estava assim meio abandonado, foi totalmente revitalizado e inteirinho pintado por dentro, gente, com pinturas, com grafites. Então é muito legal. E ali a gente tem alguns restaurantes famosos ali, né? Tem o Dona Onça, do outro lado Casa do Porco, tem o Jazz Bee. Olha só quanta coisa nós temos ali no espaço de a poucos metros. Temos todas esses negócios interessantes, revitalizando o centro e a força da economia criativa. Exatamente, no único local, né? Ou seja, deslocamento das pessoas, né? A gente fala de sustentabilidade, então quanto mais eu conseguir fazer com que tudo seja feito no mesmo local, isso também gera economia e sustentabilidade para a questão ambiental. Bacana. Nestlé, você comentou para a gente ir lá fora também o nosso bate-papo, você comentou um pouquinho sobre Nestlé e o projeto que a Nestlé anda fazendo, o Magazine Luiza, entre outras grandes empresas aí. Conta um pouquinho pra gente. Então, com esse posicionamento de economia criativa, colaborativa, enfim, essas grandes empresas, corporações, elas têm adquirido startups, né? Então, elas adquirem startups, que são empresas, muitas vezes, de tecnologia, quer dizer, a maioria delas. Por quê? Porque eles conseguem inovar de uma forma muito mais rápida. Então, tanto Nestlé quanto Magazine Luiza, eles adquiriram startups de tecnologia para que pudesse melhorar, inovar em todo o processo da empresa. Ah, que legal. Ou seja, para ficar mais ágil, né? Isso. Esse processo. Por que nas empresas hoje, queira ou não, elas acabam sendo atropeladas naquela economia, naquela gestão por planilha? E ao fazer isso, a gente joga essas planilhas para cima e traz alguns cérebros um pouco mais oxigenados. Será que é isso? Exatamente. Então, é a mudança de paradigma, né? É a mudança de paradigma da... a gente fala de desburocratização, né? Por quê? Porque essas startups não têm nenhuma burocracia. Então, é uma gestão aberta, flexível, onde os funcionários eles têm empowerment, que é empoderamento, eles participam do processo de decisão, enfim. Então, tudo isso faz com que agilize todo o processo da empresa e gere inovação. Porque tudo que a gente fala de economia criativa é para quê? Para inovação. Né? Então, quando a gente trabalha de forma transversais, todas essas ideias, estratégias, enfim, processos, em P&D, pesquisa e desenvolvimento, enfim, tudo isso é para gerar uma inovação e, de novo, sustentável, né? Bom, agora que você falou em startup, você mexeu aqui com um vespeiro aí que tem muito assunto aí, né? Ótimo. Vamos falar em algumas coisas aqui interessantes que está saindo dessa essa economia do conhecimento e por meio de startups, né? Bom, uma que não é mais startup, mas já foi uma startup um dia e hoje é uma gigante, e que ela bebe desta fonte, né? Da fonte da colaboração, que tem a ver com conhecimento, que tem a ver com tudo isso, é o Uber, né? Vamos falar um pouquinho do Uber aqui, o que tem a ver o Uber com economia criativa, com colaboração, isso tudo aqui? Então, o Uber, ele nasceu com o propósito de capacidade ociosa, então caronas.
foi o posicionamento deles de início. Peraí, Renata, conta pra gente. Não, isso aí tem que ficar bem explicado, que é muito importante. Quando a gente fala em Uber, todo mundo associa o Uber a transporte e tudo mais. Mas o que a gente sempre explica, conta para as pessoas se você quer realmente inovar, é importante que tenha o repertório que nós falamos, que seja criativo e vá mais a fundo, é um pouco abaixo. Você falou aí de capacidade ociosa. O que é capacidade ociosa? Então, a economia criativa, ela visa isso, né? Onde eu tenho um deslocamento da minha casa, exemplo, Moca até a região central. E eu estou sozinha no carro. Então, o que eu faço? Eu consigo colocar outras pessoas comigo para que eu consiga ajudar, inclusive. Sim, ou seja, você tem 3 bancos ali que estão ociosos. Isso. O seu automóvel tem uma capacidade ociosa. E de fato, este é o problema. Esse é um problema que é um pouco mais embaixo. Ele vai resolver o problema do trânsito, ele vai reduzir o custo, ele vai trazer menos poluição. Mas o problema é a capacidade ociosa, porque se eu posso dividir esse custo com outras pessoas, eu resolvo um problema meu de custo e de tudo isso que eu falei. Ok, o que mais podemos falar do Uber? Então, só que hoje em dia a empresa tem ido para outras formas também, né, de trabalho, enfim. Então, assim, o Uber é algo que a gente precisa estudar bem a fundo. Por quê? Porque esse propósito inicial de carona, que tem Uber juntos, enfim, mas a gente vê que realmente isso não tem se posicionado como de fato ele iniciou. Subverteu essa lógica nessa questão. Quando a gente pega o Uber e o BlaBlaCar, que são propósitos muito parecidos, só que o BlaBlaCar é para fazer viagens intercidades, a gente vê que ele funciona adequadamente. O cara compartilha aquela ociosidade e divide o custo daquilo. Mas o Uber não, o Uber nasceu com um propósito e agora ele virou táxi, aí a conta não vai fechar. Exatamente. E a gente tem outras empresas, como a Airbnb, que ela também compartilha quartos, né? Você também consegue ter uma experiência aí de hotel, quartos, enfim, mas aí eles se posicionam dessa forma mesmo. Airbnb é muito bom, excelente exemplo. Na verdade, outro exemplo. Eles trabalham com perecível, né, Renata? Exatamente. Ou seja, eu estou com um quarto perecendo lá no final de semana, por que eu não faço uma promoçãozinha dele? Essa é outra lógica operacional, ou seja, é outro problema operacional que qualquer pessoa de fábrica identificaria. E a gente tem que ver isso. Não é um aplicativo que resolve, não é o conhecimento, é entender, sacar o problema. E aí sim, alguém vai e desenha esse negócio, e é daí que sai o conhecimento e o dinheiro. Seria Exatamente meio que descobrir onde tem os buracos para você conseguir tampar esses buracos, né? Exatamente, isso aí. Exatamente. Né? Essa questão do crowdsourcing, né, que você colocou para a gente, isso. Olha quanto isso pode contribuir para a gente de fato identificar esses problemas. E a gente também tem o crowdfunding, né, que é o financiamento coletivo, que é aquela vaquinha, né? Eu adoro. Então, Catarse, que Catarse. amor pelo Catarse. Exatamente. Vários quadrinhos meus que eu já comprei no Catarse, ajudei no Catarse, dei um valor e quando fecha, bate a meta, eu ganho quadrinho, às vezes uma arte a mais. Detalhe um pouco pra gente isso aí, Paulo, pra gente entender. Fala desse exemplo, por favor, eu acho que é muito importante. A maioria, vários autores e desenhistas de quadrinhos brasileiros, né, de gibis no caso, eles às vezes não conseguem mandar os seus trabalhos para empresas grandes como a Panini e afins. Então eles abrem um crowdfunding que seria tipo, galera, eu tô com esse projeto aqui, eu preciso de, vamos supor, preciso de R$1.000 para lançar o meu quadrinho em uma loja. Quem me ajudar com R$10 ganha isso, quem me ajudar com 30 ganha aquilo. Conforme você vai ajudando mais, você aumenta o prêmio. E vamos supor, se a meta é R$1.000, quem der, tipo, sei lá, até uns 70, 80 recebe o quadrinho pronto. Vamos supor, um outro desenho autografado pelo autor, um outro pelo desenhista e um marca-página. Se você der R$100, você ganha as mesmas coisas, mais uma camiseta. Se você der 150, você ganha tudo isso, mais um chaveiro e mais alguma coisa. E por aí vai. E o valor também é totalmente flutuante. Pô, a gente consegue com isso viabilizar um monte de projetos pessoais e, aliás, viabilizar os nossos
e ajudar com que outras pessoas que fazem coisa que a gente gosta viabilizem os deles. Sim, sim, tanto que eu vou apoiar um no Catarse aí, acho que essa semana ainda eu vou apoiar outro. E o Catarse recebe um percentual em cima, né? Sim, que é a plataforma, enfim. Mas, assim, ideias que são, principalmente ideias com causa social, que são relevantes para a sociedade, isso consegue rapidinho esse recurso. Por quê? Porque as pessoas querem ajudar. Então, quando a gente fala de economia criativa, economia colaborativa, os usuários, as pessoas, eles querem colaborar. Por quê? Porque é uma ideia relevante para a sociedade. Eu vou trazer um caso aqui também, Renata, citar para vocês aqui, Paulo, de uma empresa que nós estamos trabalhando agora, nós estamos fazendo um estudo para essa empresa. É uma portuguesa, né, que mora aqui no Brasil, ela é médica e ela tem um trabalho interessante, que ela leva músicos e artistas do Brasil para a Europa e ela traz esse pessoal para cá. Ou seja, ela trabalha diretamente com economia criativa, tentando fazer o quê? Tentando arrumar um contexto, né? Ou seja, o contexto cultural já existe, eles já são e tudo mais. Arrumar público, arrumar casas que queiram essas pessoas. Muitas querem, mas saber que esse artista é bom, saber que ele tem disponibilidade, que ele quer fazer isso, essa é a dificuldade. E esse trabalho logístico de encontro aí que ela faz, e é muito interessante. Está caminhando ainda para se tornar uma empresa forte, mas está o comecinho, mas a ideia dela é bem interessante. Isso me parece interessante porque você acaba tendo uma rotatividade maior no público desses músicos, né? Opa. Então, tipo, se você leva uma galera, às vezes, daqui para uma cidade pequena da Noruega, vamos supor, às vezes os caras lá nunca ouviram o nosso tipo de música. Opa. E vice-versa, né? Então, diversifica muito o público. Olha como a gente enriquece em termos de repertório, que é a palavrinha que a gente mais falou aqui hoje. A palavra desse programa é repertório. Tô bom, E um outro exemplo também que eu quero citar, dá tempo ainda? Claro, vamos lá. É a ONG Amigos do Bem, né? Porque a gente tem falado muito de empresa, mas as organizações sociais também estão trabalhando muito em economia criativa, principalmente na questão de captação de voluntariado. Por quê? Exemplo, a ONG Amigos do Bem, que trabalha com a causa do Nordeste, sabe quantos voluntários eles têm? 6.000 voluntários. Então você imagina 6.000 voluntários fazendo todo o trabalho de transformação social, de arrecadação de alimentos. Por quê? Porque tem um trabalho forte em grandes marcas como Carrefour, Extra, enfim, esses grandes varejos, onde os voluntários fazem toda a parte de captação de produtos para o Nordeste. Além disso, tem todo um trabalho de transformação social local. Então, a empresa ela economizou quanto com 6.000 voluntários? De forma ativa, trabalhando, né, uma vez por mês, nesses supermercados, fazendo todo um trabalho aí de captação desses produtos. O supermercado ganha também, porque é marca cidadã, porque ele cede o espaço dele. Ele vende toneladas a mais. Então, para você ter uma ideia, o Extra, ele vende X toneladas a mais, 10.000 toneladas em média, quando a ONG Amigos do Bem, ela está inserida num domingo, onde os voluntários falam da ONG e as pessoas contribuem com arroz, com feijão, enfim, o Extra está vendendo mais também. E o engraçado é que isso gera um meio que efeito borboleta, né? Porque você vende mais açúcar num domingo. Isso, então né? você aumenta o pedido do fornecedor, que aumenta o pedido uma cadeia. e vai escalonando para cima, né? Caramba, é muito assunto aqui, gente. Caramba, vamos lá, Paulo, aqui com você. Infelizmente, vamos para o nosso último bloco. Ok. Ruídos. Bom, vamos lá. É isso aí, agora temos aí o nosso querido Caio, né? O Caio Osguário, que vai trazer os ruídos da semana aqui e a gente vai ver dentro dessas histórias que o Caio conta pra gente aqui, o que está envolvido aqui com economia criativa ou não. Mas vamos lá. Caio, bem-vindo. Opa, boa tarde a todos. Vamos começar aí então falando primeiramente do McDonald's aí, que essa semana nós tivemos a semana do hambúrguer, né? Que diversas hamburguerias tiveram suas promoções aí diversas, e hoje basicamente é o Dia Mundial da Batata. E o McDonald's fez uma campanha que eu simplesmente adorei, assim, porque eles chamaram o Felipe Torres do Hermes e Renato para fazer um personagem, o Charlinho, para quem... Saudades, Charlinho. Saudades, Charlinho, que é um ícone aí do Hermes e Renato, sempre foi aí. Que ele resolveu participar dessa propaganda porque ele tem um bordão: você gosta mais de batata ou de estudar.
E aí eles resolveram fazer um quiosque de batata frita do McDonald's lá no Largo da Batata. Então é só você ir lá e você pega uma batata lá e tal. Eu achei muito inteligente, bem legal isso aí. O Felipe Torres também é muito conhecido por fazer o Bolsa do Hermes e Renato também. Bom, providencial fazer a comemoração do Dia da Batata no Largo da Batata, hein? Que legal. Sim, sim. E comentários aí sobre a notícia? Eu achei muito legal. Sensacional, porque gera experiência e brand, né? Marca. Sim, sim, exato. E seguindo aí, a Gillette, acho que foi entre semana passada e essa semana, eles fizeram uma propaganda em que o pai ensina o filho transgênero a se barbear, que é um posicionamento que a Gillette está criando ultimamente, né? Eles fizeram primeiramente uma propaganda que foi no final do ano passado, no começo desse ano, em que dessa coisa dos ensinamentos de pai para filho que às vezes podem se tornar um pouquinho tóxicos, né? Essa coisa de que menino não chora, essas coisas. E a propaganda ficou muito polêmica por causa disso. As pessoas, sempre existem as pessoas aí reclamando aí sobre isso, né? E a Gillette está fazendo um posicionamento muito interessante. Ainda mais porque acho que está desde os anos 70 fazendo aquela coisa de que você se torna homem a partir do momento que você se barbeia. E aí eles fazerem, junto com exemplificando para o filho transgênero, foi muito interessante também eles se posicionarem dessa maneira. Não, bacana, né, Paulo? A gente fala muito disso em marketing, né? Que independente da posição que a empresa assuma, é importante que ela assuma alguma posição. Que ela diga, olha, eu gosto disso, eu faço assim, eu trabalho desse jeito. É muito legal, porque, enfim, para se identificarem, né, com os clientes com a empresa, eu acho que é muito bacana as empresas tomarem esse posicionamento, não importa, seja ele qual for, como ela optar, o que ela preferir, e acabou. E diz para o mercado, enfim, né? A Avon, nós vimos recentemente fazendo alguns trabalhos bem interessantes, se posicionando, e cada vez mais a gente vê as empresas aí se apresentando de forma muito transparente para o mercado, o que é ótimo. E esse negócio de homem não chora é porque as pessoas não veem os filmes que eu vejo. Se até meu herói Jack Black chora, então eu também posso chorar. Queria deixar isso bem claro aqui. Esse Paulo aqui é uma biblioteca de filmes, de games e tudo mais. Muito bom, Paulo. Isso aí que é repertório. Parabéns. E só lembrando que essa propaganda do McDonald's que eles fizeram hoje foi feito pela DPZIT, que é uma agência que eles fizeram também a propaganda da Renault, que foi muito legal também da Caverna do Dragão, né? Que, tá mostrando aí nas propagandas do YouTube, na televisão, tudo. Uma propaganda super legal que eles fizeram de uma versão live action do desenho aí, que bombou bastante há décadas atrás aí. Não foi tanto tempo, foi nos anos 90. Então... Foi nos anos 90. Ô, Renato, a gente fica de fora dessas conversas da molecada aqui. Aí, ó. Esses caras que é um pouquinho mais jovens que a gente. Aliás, falando aniversário, né, Tom? Isso eu ia deixar pro final. Opa, então deixa. Vamos lá. Continua, Caio. Seguindo também aqui para falar que algumas empresas fizeram latas promocionais ligadas ao esporte, né? Começando pela Budweiser, que eles criaram a lata para a final da NBA, que eles fizeram uma lata super bonita ali com um desenho de uma bola de basquete. Ficou bem legal a lata ali para comemorar os finais da NBA. E também a Pepsi fez a lata personalizada para a final da UEFA Champions League também, que ficou uma lata bem bacana também. E essa maneira aí deles se mostrarem que é uma bebida que acompanha a situação ali, o momento ali de você curtir o esporte e etc. E não deixa de tocar no assunto que nós estamos falando aqui, né? Da questão da economia criativa, da inteligência, do conhecimento. Você acabou de falar de acompanhar a tendência, né? Fazer uma bebida, uma cerveja aqui, né? Um produto, uma embalagem, né, em formato de bola, poxa, diferente, vai ter um destaque, vai ter para esse evento, especificamente falando, imagina que legal, né, o que nós falamos em edições anteriores, dessa questão aqui, acho que até o Paulo trouxe muito esse assunto aqui, sobre a questão dos colecionadores, lembra, Paulo, dos pingentes aqui, Sim. Né, então, que vocês igual eu mesmo, se eu pudesse ir para lá, além de assistir a final da NBA, que é um dos meus sonhos ainda,
ter as latas para minha coleção, eu ficaria muito feliz. E fora que lá, pelo menos lá nos Estados Unidos principalmente, basquete é muito maior que futebol, né? Eles levam isso muito mais a sério. Então acho que as vendas vão ser muito boas mesmo, e eu não vi ainda quem tá na final, mas eu espero que o meu time Warriors do coração, Golden State, ganhe a final pelo 4º ano seguido. O Caio trouxe pra gente a questão dos Vingadores, né, Caio? Você falou das latinhas de Coca-Cola, você falou também do lacrezinho que as pessoas começaram a colecionar. Então olha só que legal, isso tem tudo a ver com uma cultura, aí, né? Um culto aí a gamers, a quadrinhos, a personagens e tudo mais. E a gerência de marketing da Budweiser também ressaltando que o basquete está crescendo bastante aqui no Brasil, estão aumentando a quantidade de espectadores e tudo. Ainda bem. E é muito interessante eles fazerem isso realmente. E seguindo aí para falar também de uma propaganda muito interessante que está acontecendo aí também, que é do Carlinhos Moreno, que ele é muito famoso por sempre fazer por 40 anos aí as propagandas da Bombril aí, que ele resolveu ser chamado para fazer a propaganda da Serasa, que a Serasa é uma empresa para ajudar a negociação de contas a pagar com bancos e etc. E aí fez toda essa tirada, né, de que o Bombril você limpa as suas panelas ali e o Serasa ele limpa seu nome, basicamente, né? E foi bem legal o estilo da propaganda, que é da mesma maneira que o do Bombril, ele fica atrás do balcão ali, explicando da maneira que sempre é clássico aqui, basicamente. É o nosso assunto de marketing de oportunidade que a gente vem tocando sempre aqui no programa, né? Mais uma vez o Carlos Moreno, sensacional, e um garoto propaganda da Bombril por quantos anos. Só a figura dele já traz uma memória violenta para todos nós, né? Tanto que é muito raro eu ver propaganda no YouTube. Essa foi uma das poucas que realmente parei para ver. Que eu achei muito legal a volta, né? A volta dele, achei muito divertido. Sim, foi bem legal, mas eu também parei. Quando apareceu ali, eu também parei, foi bem legal. E seguindo aí para mais uma notícia aí, falando do WhatsApp, que eles anunciaram que vai começar a ter anúncios no seu aplicativo a partir de 2020, a partir de janeiro, fevereiro de 2020, vai começar a ter anúncios ali, propagandas que falou que vai ser pelos status do WhatsApp, né? Então não há indícios de que vai ter no meio da conversa, né? Mas mesmo assim é muito ruim assim, o WhatsApp começar a ter anúncios, porque foi sempre uma característica da empresa antes do Mark Zuckerberg comprar ela, né? E, enfim, o que vocês acham aí sobre... Bom, já pensou alguém mandar um comercial bem no meio de uma fala, assim, dependendo da fala vai ser complicado, vai estragar um clima, né? Se for um chefe dando uma bronca, ok, vai ser ótimo, mas, né, em algumas circunstâncias vai ser complicado, vocês não acham, pessoal? Eu ouvi bastante gente com dúvidas sobre isso, né? Como que eles iam encaixar o anúncio e tal. Tanto que eu não sabia descobrir agora que vai ser pelo status, eu não tinha ideia disso. A mesma coisa que o Instagram também, que faz você ficar passando os stories ali, que é tranquilo até, não atrapalha, não chega a ser evasivo assim, né? É bem... Garotos Tecnologia, explica pra gente o que é esse status aí, por favor, pelo menos pra mim. O status são os stories do WhatsApp, né? Que é toda aquela coisa de que o Mark Zuckerberg ele não conseguiu comprar o Snapchat, e aí ele resolveu botar stories do Snapchat em todas os aplicativos que ele comprou, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Acho que tem poucas pessoas que veem também o status do WhatsApp, não é tão grande como é no Instagram, né? Então... tem que tomar cuidado por conta do remarketing, né? Então, o que a gente sempre tenta preservar é esse relacionamento com o cliente e empresa, porque o remarketing é aquele anúncio que vai te acompanhar, né? Então, você visitou o site da Netshoes, foi até o carrinho e não comprou, aquele anúncio, quando você entrar no Terra Anual, vai aparecer para você de forma personalizada, segmentada. Só que aquele anúncio aparece inúmeras vezes, né? E aí é onde que está, acho que a grande questão das empresas, que elas têm que ter uma frequência menor e sentir o cliente, não é você de forma, né, muito agressiva o tempo todo colocar aquele banner, porque é bacana de forma segmentada você
saber quem é o teu público-alvo, seu target, sim, e colocar o anúncio para ele, mas tem que tomar cuidado com a frequência. Desculpa, Paulo. Então, é rapidinho. Tiveram casos também que eu ouvi, que tem um dos podcasts que eu ouço, que eu acho que é um dos podcasts mais famosos do Brasil atualmente, que é o Jovem Nerd, né? E um deles fez um estudo que ele falava que certos anúncios eram passados mais para usuários de Mac do que para usuários de Windows, né? Então a galera que é passagem de avião principalmente, porque o Mac está muito ligado, principalmente no Brasil, a pessoas que têm uma condição financeira melhor, né? Então eles faziam menos anúncio de propaganda de passagem para o pessoal do Mac e faziam mais para o pessoal do computador normal, né? E o lance do remarketing aconteceu muito comigo. Eu comentei até aqui alguns programas atrás que eu comprei um ukulele recentemente, né? Porque agora eu aprendi a tocar. E até hoje, eu tava olhando a data, foi no dia 16/2, dia 16 de fevereiro. Até hoje aparece anúncio, os mesmos anúncios dos mesmos ukuleles pra mim. Sendo que o meu já tá em casa então, isso tem que tomar muito cuidado, né, Marcelo? Sim, opa. Não, porque os programas são inteligentes, mas tem que ser um pouco mais inteligente para ter um parâmetro de data, de prazo e até de quando o cliente efetivou a compra. Tem que ter, já que é para rastrear, vamos rastrear ele até o último, né? Até o último instante. E de forma segmentada correta, porque as empresas trabalham com Big Data, né? Que é a inteligência de mercado, enfim. Então esse software ele armazena os dados e correlaciona padrões de compra. Então se ele já entende e usa os robôs, a inteligência artificial que você comprou, por que esse anúncio vai te acompanhar ainda? Então você tem que tomar muito cuidado com a estratégia de segmentação, a não ser que seja para você comprar um outro produto, né, que tenha correlação com esse, mas não o mesmo. Isso não faz sentido. Eles têm que pegar um pouco, sabem a empresa Boston Dynamics, que faz aqueles robozinhos? Aquele robô que faz parkour, que dá mortal, que anda. Pega um pouco da inteligência daquele robozinho e bota nessa galera assim, nessa IA de remarketing, ela aprende rapidão. Rapidinho. Exatamente. Boa. E lembrando também que... Depois vocês pagam aqui o valorzinho pelas ideias do Paulo aqui para fazer isso aí, né, Paulo? E não vai ser barato, porque eu tô na época de TCC. E isso faz parte do que nós estamos falando aqui, economia criativa. Tá dando sugestão, é uma colaboração e dando certo, né? Correr atrás. Vamos lá, Caio. Falando também muito desse caso aí, tem muitos desses ruídos aí que falam que os donos do WhatsApp, quando venderam pro Mark Zuckerberg, eles não queriam que as conversas do WhatsApp dos usuários fossem descriptografadas, né? Ou seja, começar a ter esse rastreamento de conversas para você ter uma propaganda apropriada para o seu perfil, né? E aí quando começa a ter esses anúncios, esse anúncio de que vai ter essas propagandas, começa a ficar um pouquinho mais preocupante. E a Renata também ela lembrou de um caso do Festival da Cultura Inglesa também, né? Que acontece até 16 de junho, que o público é para vocês, né? A geração Y, principalmente, porque é um festival onde a cultura inglesa, que é essa escola, ela proporciona esse festival com cantores internacionais, programação infantil, cinema, teatro. Então são várias atividades multiculturais. Para quê? Para promover marca. E eles têm uma experiência também com o prospect, né, que é o aluno deles, fazendo uma vivência no local. Então isso tudo faz com que a pessoa tenha uma experiência e lembre da marca. Porque quando a gente fala de awareness, né, lembrança de marca, é assim que funciona, com uma experiência. E não somente fazer uma propaganda na TV aberta para ganhar em Cannes. Isso não funciona mais, não é que não funciona mais, mas assim, as empresas têm que também trabalhar de uma forma criativa, porque o recurso é escasso hoje, né? Investimento é escasso, o budget é bem pouco que as empresas têm. Então você tem que ser criativo, trabalhar marketing de guerrilha, né? Alto impacto, baixo custo, para que você consiga ter uma experiência positiva de gamificação, enfim, com esse usuário e ele lembre da marca e faça toda a mídia espontânea. Bom, e pegando uma caroninha aqui no que a Renata está falando, não esquecer que em junho agora a gente tem aí, né, Festa Junina em São Paulo, a Prefeitura
gostou de esse trabalho do Carnaval em São Paulo, que tem tudo a ver com a economia criativa, tem trazido resultados significativos para a cidade em termos de receitas, né? E ao contrário do que muitos dizem, que estragam a cidade e tudo mais, claro, sempre tem problemas e a gente vai ficar, nós estamos nos educando para isso e aprendendo, mas também estamos trazendo muitas receitas. E olha, vou dizer, pelos números publicados, são receitas substanciais. E mais do que isso, nesse último carnaval já foi registrado aqui, claro, centenas de milhões, né, de receita, mas 30% do público que veio para o carnaval é fora da cidade de São Paulo. Então, que bacana, a cidade de São Paulo trabalhando forte aí a economia criativa. É isso aí. E tomara que cresça mais, né? Como é que a gente consiga se educar cada vez mais para crescer cada vez mais, né? Bom, pessoal, Posso então... só fazer um comentário, por favor. Hoje é um dia especial, né? Porque o nosso gestor, Macir, ele está fazendo aniversário. Parabéns! É. Parabéns. Então, eu, em nome de toda a equipe dele, a gente... A nossa equipe, exatamente, nosso time, né, de trabalho. A gente parabeniza, que você tenha aí muito sucesso, muita saúde e continue tendo essa gestão com economia criativa conosco também. E para mim, por favor. E não tem festa maior do que estar aqui com pessoas tão inteligentes como vocês e estar compartilhando aqui com ouvintes a opinião de várias pessoas e estar discutindo e estar fomentando aqui a economia criativa e tudo mais que a gente tem falado aqui no programa. Obrigado, Renata, e obrigado a todos que estão aqui com a gente. Eu principalmente que agradeço, porque se não fosse esse programa eu nunca teria a chance de ter um contato tão grande com o marketing. Que show. Sim. Bom para todos, então. Okay. Bom, então, antes eu queria dar um aviso também muito importante, que para quem não ouviu todos os nossos programas, né, eles estão todos disponíveis no SoundCloud, com exceção desse ainda que não foi editado, mas os outros 5 programas já estão disponíveis no SoundCloud da Rádio AMB. Se você tiver o SoundCloud, cria sua conta lá, você coloca Rádio AMB, vai ter não apenas esse, mas todos os outros programas também, tá? Para você ouvir ou baixar, fique à vontade, mas tem lá. E não só sobre marketing criativo e tal, sobre vários assuntos. Os nossos outros 5 programas são muito legais, muito divertidos de verdade. Paulo, vou só fazer mais um pedacinho aqui. Por favor. Opa, no dia 8 de junho, gente, nós temos o Marketing Day, né? Então, ou seja, nós temos um dia com a presença aí de diversos palestrantes e nós vamos falar agora sobre canais de marketing nessa edição do Marketing Day. Vai ser no dia 8 de junho, no nosso auditório da Vila Olímpia. Então, por favor, nós vamos soltar toda a programação entre hoje e amanhã e, por favor, participem, se inscrevam, vai ser muito legal. É isso aí. Bom, pessoal, então depois dessa chuva de avisos, né, vamos encerrando mais uns marqueteiros dessa semana. Muito obrigado a todos vocês, né? Obrigado, valeu. Muito obrigado. E um último parabéns aqui ao nosso professor Macir. Parabéns. Oba. E é isso aí. Boa tarde a todos e até semana que vem. Obrigado. Obrigada. Os Marqueteiros. O programa dos cursos de marketing da Rádio Envie. Você que gravou, Paulo, essa vinheta? Parece, né? Eu ouvi a pessoa e falei, nossa, não lembro de ter gravado isso.